A Ambima às vezes vai perguntar para você, tá, a função do sistema financeiro, que depois nós vamos ver, Banco Central, CVM e Conselho Monetário. Existe o intermediário financeiro também, que é o banco. Dica de prova, tá? A mesma função do sistema é do intermediário. Tá vendo aqui, ó? São instituições que procuram servir às necessidades, deixa eu pôr uma, dos poupadores e dos tomadores. Qual que é a dica que eu dou aqui para vocês? Não, se estiver falando só sobre poupador, ou só sobre tomador, está errado. Essas questões já são clássicas e sempre a Ambima vai tentar falar assim, tem que cuidar bem dos poupadores porque sem eles não tem dinheiro no mercado, e aí ponto final. Aí vai ter uma outra pergunta. A instituição financeira, a Caixa Econômica, tem que cuidar bem dos tomadores, porque sem o tomador não vai ter dinheiro no mercado, né? Não vai ter gente para pegar dinheiro emprestado, tal. Gente, tem que ser uma frase que contemple as duas pontas, tá? O tomador e o tomador e o poupador. Faço, cuidado com isso. Vou trabalhar mais em cima disso com vocês, tá? Essas dicas, como que funciona. Então, o banco como sistema tem que cuidar bem das duas linhas, né? Tem questões que caem na Ambima que é assim, o que a intermediação financeira proporciona para o Brasil? Gente, você lendo, você já mata. A principal cuidado, tem uma questão que é assim, ó, a frase quando cai, eu sei, vários alunos já me falaram, fala assim, caiu uma questão lá que era meio assim, ó, a intermediação financeira não proporciona crescimento no Brasil porque ele encarece o crédito. Olha como estava a frase. A Associação de Bancos, que é a Ambima, falando disso. Então, tudo que for de bom, a intermediação financeira vai fazer no molde da Ambima, tá? Então, se tiver questões do tipo, a intermediação financeira é essencial, porém ela encarece o crédito. Cara, não é bem isso, ela viabiliza o crédito, ok? Então, ó, coloquei algumas frases que podem cair para você. Isso cai muito em CEA, que é acima do CPA 20 também, né? Ó, a intermediação financeira proporciona crescimento econômico ao país. E principalmente, ó, de novo aqui, poupador e tomador, tá vendo? Além de conciliar os interesses de poupador e tomador. Agregam a poupança de diversos poupadores para atender a demanda de grandes tomadores. Assumem os riscos do tomador perante o poupador. Essa do risco aqui também é importante. Então, questões do tipo, das alternativas abaixo sobre intermediário financeiro, qual que não é a correta? Assinale a que é incorreta. E fala uma coisa assim, a intermediação financeira, uma questão mais ou menos dessa forma, até tem para vocês fazerem os exercícios, tá? A intermediação financeira não é necessária no Brasil, pois ela sempre foi feita de outras formas, porque o intermediário financeiro encarece o crédito, por ser o intermediário. Cara, sai de frase disso. Pode ter até algum nexo em algum país distante, mas no nosso caso não. É tudo de bom, tá? Então são questões que cai, o cara fala, pode ser feito intermediação. Não, sem intermediação financeira tem que ter regulação. Tem que ter Banco Central no meio. Não pode fazer de uma forma diferente. Entendeu? Então, cuidado com essa pegadinha também de intermediário financeiro, tá? Importante. Agora, uma coisa importante para nós, aliás, é o que mais cai. As duas slides que eu falei anteriormente, cai uma questão sobre eles. Duas questões no máximo. Agora aqui vai cair mais, tá? O que nós vamos ver? A estrutura do sistema financeiro. Nós temos a estrutura aqui. O que eu falo para vocês? Esquece essa parte. Nós temos aqui, ó, Conselho Monetário, Banco Central e CVM, tá? Depois nós vamos trabalhar esses três aqui, que é bem simples. São bem simples, tal. Vamos primeiro, que é o que mais cai, vai cair umas 3 questões para vocês, sobre esses 4, esse conselho, esse banco e essas 2 autarquias aqui, tá? O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM, tá? A Ambima vai explorar, vai cair, como eu disse, de 3 a 4 questões sobre isso, certo? Então, vamos entender uma coisa clara. O Conselho Monetário é normativo, tá?
Conselho Monetário, tudo que cair sobre Conselho Monetário, fala assim, quais são as funções dele? Dica de prova. É quem faz as leis, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas põe como quem estabelece as diretrizes, quem coloca como que tem que ser. É o normativo, ele que faz as diretrizes. A palavra forte para prova é diretriz, certo? Esses que estão aqui embaixo, o Banco Central e a CVM, eles já trabalham nessa questão, executor, fiscalizador e supervisor. Se você se ligar nisso, você já faz as provas que caem sobre esse tema. Se você se ligar que o Banco Central e a CVM são órgãos, eles que vão executar, vão fiscalizar, vão supervisionar o que o Banco Central faz, o que o Conselho Monetário manda, você já mata muitas questões, ok? Só que aqui nós temos um porém. Agora que a gente tem que tomar cuidado. Qual que é o porém? Eu gostaria de trabalhar com vocês primeiro esses dois aqui, ó. A CVM, ela foi criada 12 anos depois e ela só mexe com investimentos, tá? Se quiser colocar aí, ó, investimentos. Ela só mexe com investimentos. A grande preocupação na prova que eu tenho com o aluno é confundir função de Conselho Monetário para Banco Central. Porque o Conselho Monetário e o Banco Central, eles atuam na mesma área. É banco, instituição financeira e governo. Então vai fazer uma política monetária, é o Banco Central. Entendeu? Vai regulação para banco, Banco Central, Conselho Monetário. Então, enfim, eles atuam na mesma área. Por isso que... E aí entra essa minha primeira coisa que eu falei para vocês. Ah, Marcos, mas como que eu vou decorar, cara? Conselho Monetário, o que a gente tem que ver? Eles atuam em duas coisas. Instituição financeira, vou colocar aqui, ó, instituição financeira e a parte de... Vamos por governo, vai? Que é política monetária. Política monetária que nós vamos atuar aqui bastante. A CVM, então, ó, tudo que for sobre instituição financeira ou sobre governo, é o Conselho Monetário e o Banco Central que vão resolver. Quando falar sobre investimento, fundo de investimento, debênture e ações, é a CVM. Então a CVM ela é fácil de você tirar isso daí. Aí a segunda questão que é mais sofisticada, né? Que é mais complicada. Tá, se eles atuam na mesma área, como que eu vou diferenciar? Aí vem essa palavra que eu escrevi aqui, ó. Quando tiver alguma coisa de executor, fiscalizador e supervisor, é o Banco Central. O Conselho Monetário não vai executar, não vai fiscalizar, não vai supervisionar nada, tá? Sabendo disso, você consegue resolver N questões na prova. Quer ver? Vamos ver aqui. Então, eu vou trabalhar primeiro esses dois, Conselho Monetário e Banco Central, e depois nós vamos para a CVM, tá? E depois para os outros operadores, que são bem fáceis. Então, olha só, como que eu construí o slide para vocês? Aqui em cima tá o que eu estou falando? Eu estou falando sobre Conselho Monetário, tá? Conselho Monetário Nacional. Eu estou dando aqui, isso daqui chama gatilho, um trigger, né? Que a gente chama em neurolinguística, que é o seguinte, cara. Tá na hora da prova, deu um blackout, eu quero que você lembre que é um órgão normativo. Ou que você coloque uma outra palavra que te arremeta a isso. É o que manda, é o cabeça, é o normativo, é o que estabelece diretrizes, é o ditador, enfim. É bom, é muito importante, porque às vezes nisso daí que te ajuda. Você, nossa, tô numa dúvida, cara, de Banco Central e travou aqui. Aí vem na sua cabeça, ele faz as normas. Aí vai para a frase e vê qual dos dois que está estabelecendo normas. Certo? Então isso é importante. Você saber que ele faz as normas. A frase que mais cai para vocês, a questão que mais cai sobre Conselho Monetário, é essa que eu coloquei aqui em cima, tá? Ó, pode ir grifar. É o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. A Ambima pergunta essa questão muito didática, muito tranquila, muito simples. Qual que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional? SFN, Sistema Financeiro Nacional.
Quem não sabe, quem não estudou, quem não se aprofundou, vai direto para o Banco Central. Vai direto para o Banco Central. E não é. Quem manda é o Conselho Monetário Nacional. Quer ver um negócio? Vocês estão vendo aqui, ó, Banco Central, Resolução 3721, que fala sobre o gerenciamento de risco de crédito. Eu estou dando curso para eles de gerenciamento de risco de crédito, né? Olha o que fala na primeira, toda a resolução do Banco Central, ela fala isso daqui, ó, no comecinho. Torna público, o Banco Central, pela Lei 4.595, aquela que eu mostrei para você, que foi o que criou o Banco Central e o Conselho Monetário, torna público que o Conselho Monetário, em sessão realizada em tal data, né? Conforme tal, com alteração tal, decidiu o quê? Resolveu. Vocês perceberam que é o Conselho Monetário que tá, o Banco Central é um porta-voz? Tá falando aqui. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da lei tal, de 31 de dezembro, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 30 de abril, resolveu que toda instituição financeira tem que ter uma área de análise de risco de crédito e por aí afora. Ele começa. Então, vocês perceberam? Então, por isso que a gente fala muito de Banco Central, porque tudo que é o que o Conselho Monetário coloca no mercado vem com o emblema do Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central, ele é esse órgão que vai implementar, que vai executar, que vai fiscalizar, que vai supervisionar o que o Conselho Monetário manda. Ok? Então, por que eu estou sendo enfático? Opa, tá os slides aqui. Deixa eu ir para o Conselho Monetário. Conselho Monetário. Vai, meu filho. Então, tá, Conselho Monetário está aqui. Então, olha só. Qual que é o problema? Vocês estão vendo o slide do Conselho Monetário, né? Agora carregou. Carregou? Ótimo. Bacana. Então, é bom você, às vezes demora, dá uns delay aqui, mas a gente vai atuando, tá? Então, olha só. O mais importante, 80% da galera que foi fazer a prova de CPA 20 vai achar essa frase que eu falei para vocês, tá? Qual que é o órgão máximo? A Ambima não quer muita confusão com isso, não. Qual que é o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro? Coloquei bem assim. Às vezes pode cair para vocês as funções. Cai também, funções. Pode ver que aqui não tem nada de fiscalizar, supervisionar ou executar. Então, primeiro, você vai ver duas constantes nessas 5 frases que pode cair na prova de vocês, tá? Quais são? Só vai atuar ou no mercado financeiro, no mercado financeiro ou instituição financeira, e ele vai fixar as diretrizes. Olha as palavras-chave que eu falei para vocês, ó. Fixa as diretrizes, define, regula as condições de constituição de um banco, disciplina os créditos, expedir normas gerais de contabilidades que a instituição tem que servir. Então ele fala como que o negócio tem que ser. Quando você tiver palavras do tipo fiscaliza, executa, implementa, aí já é Banco Central. Ok? Então fica esperto que essa cai com força. Funções de Conselho Monetário. Às vezes tem aluno que fala, Marco, cai umas 4, 5 questões só sobre isso. Cai mesmo. Então, olha só, eu tenho que decorar? Não, porque se você for dividir essa tela em 2, essa tela não, essas frases, desculpa, você vai ver, ó, fixa as diretrizes e normas isso daqui é mercado financeiro, ó, da política monetária, cambial e creditícia. Então nós vamos ver, né, política cambial, política monetária, mexer com a quantidade de dinheiro no mercado, taxa Selic, open marketing, redesconto. Cambial, mexer com dólar. Creditícia, com empréstimo. Aqui tem uma coisa. O telefone aberto aí que tá dando um barulho. Perfeito. Então, olha só. Aqui tem uma pegadinha para gerente geral, hein, galera? Que é a pegadinha que quando cai, mata todo mundo. Pode ver que aqui não tem política fiscal, viu? Política fiscal, o Conselho Monetário não mete a mão. Então, a política fiscal tá fora. Então,
Então, essa questão nível Jedi. O que é nível Jedi? Tá lá. Porque é o seguinte, quando vocês forem fazer a prova do CPA 20, vocês vão ficar em dúvida entre duas questões. Geralmente, uma você já mata na hora, essa não é. Uma é bem fora do contexto. E as duas últimas trava. Você fala assim, gente... Cara, fixa as diretrizes e normas da política monetária, cambial e de crédito. E na outra, vai estar fixa as diretrizes e normas da política monetária, cambial, de crédito e fiscal. Entendeu? E aí quando cai... Não, tirei. Opa, voltei. Tô no slide, tá? Se não tiver aparecendo, me fala. Cuidado que quando tá aqui, ó, política monetária, cambial e creditícia, é uma questão que cai bastante, até coloquei aqui na segunda, e eles colocam em política cambial, creditícia e fiscal. O aluno, na dúvida, ele vai na mais completa. Isso é heurística, que chama. Nós vamos ver isso lá em mensuração e gestão. Então, você vê o aluno, na dúvida, falar, cara, eu acho que ele cuida da fiscal também. A diferença está fiscal, na dúvida, eu vou na mais completa. Tá errado. Política fiscal, Conselho Monetário não mexe. Tá? Essa daqui é a que mais tem caído. Define a meta para a inflação do país. Certo? Define a meta de inflação para o país. Então, essa daqui a gente tem que tomar cuidado. Tá? Quem que define a meta de inflação para o país? É o Banco Central, é o Conselho Monetário. O Banco Central tem que cumprir essa meta. A Ambima, ela gosta de perguntar isso, porque ela sempre pergunta que é política monetária, isso entra em economia, né? Como que o governo faz para cumprir a meta de inflação? Aí ele vai fazer os instrumentos de política monetária, né? Mas quem que define essa meta? De onde que sai essa meta? Sai da cabeça do Conselho Monetário Nacional, que são 3 ministros, vamos dizer assim, né? Então, define a meta de inflação para o país. Essas duas são importantes, tá? O resto, você vai ver que regula as condições de constituição, funcionamento e fiscalização de instituição financeira. Quer dizer, ele fala como que o banco tem que funcionar. Né? Nós vimos uma lei lá, 3.721. Você viu? Ah, do Banco Central. Não. Conselho Monetário. O Banco Central estava pondo para o mercado entender o que aconteceu. Disciplina os créditos no mercado e expedir normas gerais de contabilidade de instituição financeira. Nós vimos aqui instituição financeira, nós vimos aqui instituição financeira. Qual que é o nosso desafio de vocês? Se tiver alguma coisa de executar, fiscalizar e supervisionar, já é Banco Central, tá? Não quero que vocês caem em questões básicas dessa. Confundir. Se eu fosse vocês, o que eu faria? Vou estudar para a prova. Claro que eu estudaria tudo, né? Mas, enfim. Marcos, preciso estudar pouca. Vai nessas 3 aqui, que é o que mais cai, tá? Ó. Essa primeira, que é essa daqui, e essa que define a meta de inflação. Na verdade, a primeira e a segunda cai bastante. A primeira e a terceira cai bastante. Essa segunda aqui, ela não é que ela cai muito, mas quando ela cai é meio matadora, né? O pessoal erra. Então, não erremos isso, beleza? Se alguém for sorteado, isso cai mais em CPA 10, tá? Mas a formação do Conselho Monetário é o ministro da Economia. Antigamente era ministro da Fazenda, né? Agora é da Economia. Ele é o presidente do Conselho, presidente do Banco Central e um secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Então, pode ser que caia, isso daqui cai muito mais em 10 do que em 20. Mas é óbvio que pode cair em 20, tá? Então, isso daqui é decoreba, ó. A Ambima, o que ela faz? Ela tira esse secretário especial de Fazenda do Ministério de Economia, que era aquele Monsueto, né, que vazou, foi lá acho que para o Pactual, e coloca presidente da CVM, presidente do Banco Central, presidente do Brasil, presidente da República, né? Coloca alguma coisa assim. Então, toma cuidado se cair esse daqui, porque é um negócio um pouquinho mais exótico e a tendência do aluno confundir é boa, tá? Então, toma cuidado com esse secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, ok? No resto, é mais entender. Resumo do Conselho Monetário.
Órgão deliberativo define a meta de inflação para o país. Órgão deliberativo máximo define a meta, é normativo. Não faz política fiscal. Tá? Banco Central. Eu já coloquei em cima, ao trigger de novo, né? O gatilho aqui, ó. Supervisor, executor e fiscalizador. Gente, a Ambima no 20, ela já entende que você sabe disso. Então, quando ela fizer a pergunta, ela vai fazer uma pergunta mais simples. Não vai querer que você se prejudique. Ela vai deixar fazer as perguntas mais complicadas para mensuração, para estatística, para derivativos, ok? Mas a questão que mais cai de Banco Central é essa daqui, ó. Executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário e responsável por garantir o poder de compra da moeda nacional. A Ambima, ela tira o Conselho Monetário e coloca assim, executor de diretrizes e normas do órgão máximo normativo do sistema financeiro. Por quê? Porque nas alternativas aqui, vai ter o Conselho Monetário. Então, para não invalidar, ela coloca Conselho Monetário, Banco Central, CVM e Ministério da Economia, aqui nas alternativas. Ao invés de colocar executor de diretrizes e normas do Conselho Monetário Nacional, coloca o textual do Conselho Monetário, né, que é órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Entendeu a jogada? Então ele vai colocar. Mas você que estudou comigo, né, você vai se ligar no seguinte, executor, meu, não é Conselho Monetário. É executor. E está falando de poder de compra da moeda nacional, administrar o sistema de pagamento brasileiro. Ó, o sistema de pagamento brasileiro aqui, ó, TED, DOC, PIX, né? Poxa, ele que administra isso. Então, se você se ligar no executor, você já vai ver que é o Banco Central. Outras frases que caem nesse mesmo tema. Gente, a Ambima no CPA 20, quem não fez a prova, ela gosta muito de colocar frases. Fala. Qual frase que é a certa sobre Banco Central? Tem muitas questões assim, sabe? Por exemplo, das alternativas abaixo, qual que não é uma frase ligada ao Banco Central, ou qual que não é uma função dele? Então, se nós formos colocar as primeiras aqui, ó, tá vendo? Ó? Autorizar, fiscalizar, executar, autorizar, controlar, supervisionar. E sempre, ó, pode ver, ou é economia, política monetária, cambial, de crédito e tal, ou é banco. Emissão. Aqui é tudo economia, na verdade, né? Ah, não, se bem que essa primeira aqui é banco. A questão que mais cai, função, diferença de Banco Central para Conselho Monetário. Essa história de... Olha como as frases são parecidas. Coloca assim, das alternativas abaixo, qual é a função do Banco Central? Tá? Aí coloca essa frase aqui primeiro, ó. Fixar as diretrizes e normas... Não, aqui, ó. Regula as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Tá vendo? Tô pontuando bem aqui, ó. Regula as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Tá vendo? Tá bem aqui. Regula as condições. E a outra frase... autoriza, fiscaliza, supervisiona e intervém nas instituições financeiras. Você viu que está bem parecido? Uma tá aqui, né? Regula as condições. Esse primeiro Conselho Monetário regula as condições de constituição de uma. Como que ela deve ser constituída, como ela deve funcionar, como ela deve ser fiscalizada, como ela deve ser supervisionada. Isso é o Conselho Monetário. Quem que faz isso? É o Banco Central. Olha lá. Fiscaliza. Ele que autoriza, fiscaliza, supervisiona. Ok? Essas duas aqui que pode cair mais, tá? Ó que outra, que é bem no que eu falei, né? O Conselho Monetário fixa as diretrizes e normas da política monetária. Executor da política monetária.
Isso que eu quero que você grave para você não ter problema com esse tipo de questão, tá? Olha lá, executor, autoriza a emissão de papel moeda, controla capital estrangeiro no país, né, o dólar, supervisiona o sistema financeiro, ok? Então, cuidado com essas duas questões, bem simples para vocês, Banco Central e Conselho Monetário, tranquilo. Quando falar de investimentos, vai falar da CVM. A CVM, ela é fácil quando cai. Aqui que tem um porém, tá? Ó, nós já falamos de Banco Central, falamos de Conselho Monetário, tem a CVM. A CVM, gente, ela cuida do mercado de valor mobiliário no país. Valor mobiliário são investimentos. Cota de fundo de investimento é um valor mobiliário. Ações, debenture, são contrato de derivativos, são valores mobiliários. Então, quem cuida disso é a CVM. Então, toda vez que tiver a palavra valor mobiliário, investidores, ou alguma coisa referente à Bolsa de Valores, a famosa B3, está falando da CVM. A CVM foi criada em 1976, foi criada 12 anos depois. Aqui vocês podem confundir. Lembra que eu falei bem assim para vocês? Olha, gente, Banco Central, ou melhor, Conselho Monetário manda, estabelece as diretrizes e o Banco Central executa as diretrizes. Para esses dois, é importante você saber disso, tá? Banco Central, Conselho Monetário faz estabelece as diretrizes e o Banco Central executa, ok? Para prova, isso daí é importante você saber. A CVM, por mais que ela esteja abaixo do Conselho Monetário, hierarquicamente abaixo, ela coloca as diretrizes e normas dela. Tá vendo que aqui, ó, fixa as diretrizes e normas? Pô, Marcos, mas aí eu vou confundir com o Conselho Monetário. Não, porque a CVM fixa as diretrizes e normas só do mercado de valor mobiliário. Exemplo, você pega a instrução normativa da CVM 555. Ela fala de fundos de investimentos, como que um fundo de investimento deve ser montado, certo? Não vai ser o Conselho Monetário que vai entrar nesse detalhe e falar que a cota tem que ser de abertura, a cota tem que ser de fechamento. Não é o Conselho Monetário que faz isso, ok? É a CVM. Então, quando tiver, ela vai fixar as diretrizes e normas. Só que ela é só, olha só do mercado de valor mobiliário. Fiscaliza as companhias abertas, a Bolsa de Valores, os agentes de mercado, fundo de investimento, ela que fiscaliza. Se tiver algum termo, que nem, por exemplo, companhia aberta, empresa que tem ações listadas na bolsa, certo? Vocês não têm a obrigatoriedade de saber todos os termos. Então, por gentileza, às vezes, se é um pessoal que é de CPA 10 vai fazer, eu vou explicar, né? O que é companhia aberta, o que é mercado de capitais, né? O que é uma política monetária. Se bem que eu vou explicar a política monetária lá na frente. Eu vou explicar algumas coisas sobre isso. Para vocês, às vezes, eu vou deixar a companhia aberta, né? Eu vou explicar. Nós vamos entrar em ações, vamos falar muito sobre isso, mas se tiver alguma coisa que você. Marcos, eu não me lembro direito. Companhia aberta, o que é mesmo? Às vezes dá uns tilt assim, né? Entendeu? Aí eu volto e explico, mas eu vou atentar mais no que cai, como que é a ideia da prova, tá bom? Então, só essa questão que eu. Então, olha só. Assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa de valores, ó, bolsa. Ou mercado de balcão organizado. Mercado de balcão é o mercado que negocia ações de empresa que não está aberto capital. Empresas de ações, as ações não estão na bolsa, estão no mercado paralelo que chama mercado de balcão, certo? É um sistema que chama Plena. Plena não, desculpa, não é Plena o nome do sistema, tem um outro nome agora. Daqui a pouco a gente entra nesse sistema que eu vou ter que explicar para você, me fugiu o nome agora, mas é um Puma, sistema Puma de negociação. E ele opera com empresas tipo Café Três Corações, que não tem ações na bolsa, entendeu? Então, o mercado de balcão, nós vamos entender esse mercado, que é um mercado muito importante, tá?
É para a sociedade anônima não, a sociedade anônima limitada, sociedade anônima limitada é ótimo. Sociedade anônima de capital fechado, entendeu? Ações não estão na bolsa. Mas enfim, Marcos, precisa saber disso? Por enquanto não. O que você precisa saber? A CVM que cuida desse negócio de investimentos. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Ó. Vocês vendem muito fundos de investimentos, né? Aí. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. De novo, tá vendo? Cara, quando cai CVM é muito simples, porque vai cair ou valor mobiliário, ou, ou ações, ou bolsa, vai cair nesse mercado. Então não dá para você confundir. Como eu te disse, o que você vai confundir muito é Banco Central e Conselho Monetário. Por isso que eu coloquei muitas questões para vocês a respeito disso, tá ok? Então, toma cuidado com isso. Se você entrar aqui, ó. Se você entrar aqui, deixa eu ver se eu deixei a apostila. O CVM tá claro, investimentos, bem tranquilo. Depois eu mostro como essas questões caem na prova, vocês vão perceber que dá para a gente trabalhar bem tranquilo com elas, tá? Resumo da ópera. Se a gente fosse resumir aqui, conforme eu falei para vocês... Opa, desculpa, aqui não. Aqui. Vou riscar duas coisas... o ponto básico daqui, tá? Normativo, palavras-chave. Palavras-chave muito importante, tá? Deliberativo máximo. Normativo. Define. Fixa, tá? Se você for ver Banco Central, olha lá, executor. Supervisor. Vai mexer também com instituição financeira ou economia, tá? Pode ver que aqui ele mexe com a instituição financeira e as outras aqui é só sobre a economia, mexer com a economia do país, né? Então, tal. Então, instituição, executor da política, cai bastante, executor da política monetária, né? Questões subjetivas ou questões do tipo, confundir objetivo com missão e com visão, né? Que foi o que muito bem colocado pela Jussara. Não percam tempo com isso. A Ambima não explora esse tipo não é esse tipo de prova que ela faz, tá? Se fosse a PMEC, falaríamos sobre isso. Não é o tipo de prova. É saber o básico. Principalmente essa parte mais básica, né? Saber o básico. CVM. Vai fazer diretrizes e normas, mas de valores mobiliários. O que você tem que caçar quando for CVM? Alguma coisa... A Ambima usa muito fundo de investimento, que é a matéria que mais cai. CPA 10, CPA 20... Quem é que normatiza fundo de investimento? Quem que fiscaliza fundo de investimento? A CVM faz tudo. Quem que, entendeu? CVM que faz. Bolsa de valores, sempre está no meio. E valor mobiliário, né? Beleza? Então tá aqui, ó, valor mobiliário. Básico assim. Bom, a Ambima pode perguntar para vocês, matéria que cai em 20, a diferença de banco comercial e banco de investimento. Bem simples, né? Banco comercial trabalha com conta corrente, basicamente com conta corrente, e banco de investimento trabalha com depósito a prazo. Qual que é a pegadinha para a prova? A Ambima chama conta corrente de depósito à vista livremente movimentável, tá vendo aqui, ó? Como que isso cai para vocês, para CPA 20, tá? Qual é o tipo de instituição financeira que financia o curto e médio prazo? O comércio, a indústria e as empresas. Falou de curto, principalmente essa palavra aqui, curto prazo, é banco comercial. Banco comercial é um banco que trabalha basicamente com conta corrente, tá? Olha lá. Ele também pode fazer captação de depósito a prazo, que é CDB. Ele pode fazer se ele quiser, mas 95% do capital dele tem que estar em conta corrente. Então isso é importante, tá? Como que cai para vocês? Qual é o tipo de banco que faz a maioria das suas operações com depósito à vista livremente movimentável, operacionalizando, operando ou atuando no curto e médio prazo? É banco comercial. Tem poucos? Tem, porque os bancos de varejo fizeram o tal do débito, investimento, aplicação automática, resgate automático, acabou com eles, com esses bancos comerciais. Mas tem, a Ambima pergunta.
Banco de investimento, BTG Pactual, trabalha com médio e longo prazo. O interessante do banco comercial, do banco de investimento que a Ambima explora, é que ele não tem conta corrente. Quando você entra lá no BTG Pactual, por exemplo, você tem uma conta de movimentação, mas não é uma conta corrente que nem essa que a gente tem na Caixa, de tirar o dinheiro ou colocar a hora que quiser. Você só usa para investir. Você aplicou nesse dinheiro, que nem corretora. Você aplicou nele e já vai direto lá para o investimento. Usa só uma conta de movimentação, ok? Então, para a prova, quando falar de qual que é o banco que trabalha com médio e longo prazo, teve a palavra longo prazo, é banco de investimento. Tem a palavra curto prazo, banco comercial, ok? Detalhe para CPA 20, que pega vocês aí de sobreaviso, né? Ou como diria o outro lá na minha terra, de calça curta. Qual que é? Eles colocam, pode ver que o banco comercial, um Pine, por exemplo, que é um banco comercial, ele é conta comercial, conta corrente. Ele pode trabalhar com CDB. Você vai ver que no banco Pine ele manda CDB para o mercado. O contrário não pode. Um banco de investimento abrir conta corrente não dá. Ele vira um banco múltiplo. Então, cuidado com essa história, tá? Banco de investimento pode ter conta corrente, depósito comercial? Não. Tá aqui, ó. Não possuem conta corrente. Ok? Eles fazem tudo. Você entra dinheiro neles para eles investirem no CDB deles, fundo de investimento deles, LCI, LCA, letra financeira, e por aí afora. Nós vamos ver isso em renda fixa. Beleza? Então, essa é a diferença dos dois bancos aí, bem simples, né? Um conta corrente, o outro depósito a prazo. E banco múltiplo? Banco múltiplo, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, né? Banco múltiplo. Ele trabalha com várias carteiras. Aqui tem um porém, que também é uma questão bem simples quando cai, que é o seguinte: qualquer banco múltiplo, como o próprio nome já fala, ele tem que trabalhar com duas carteiras. Aqui são as carteiras que um banco pode trabalhar, tá? Carteira comercial, de investimento, de desenvolvimento, crédito imobiliário, arrendamento mercantil, de crédito normal, de financiamento. Beleza. Claro que os bancos múltiplos trabalham com todas essas carteiras, porque quanto mais produtos, mais ele pode vender. Beleza. Só que essas duas aqui, ó, uma dessas duas ele tem que ter. E é isso que a Ambima explora, certo? Um banco múltiplo é um banco que tem que trabalhar com no mínimo duas carteiras. E uma dessas duas carteiras tem que ser ou a carteira comercial ou a carteira de investimentos. Ok? Por quê? Porque um banco, ele trabalha da seguinte forma: entra dinheiro e ele empresta o dinheiro, certo? Então aqui entrando dinheiro para ele, aqui é um banco, né, uma instituição financeira, ok? Entrando dinheiro para ele, quais são as contas dessas que estão aqui embaixo, que são contas de captação? Essas duas aqui, ó, comercial ou de investimento, são contas de captação. Se você tem direito a trabalhar com a carteira comercial, você tem direito a captar conta corrente. Se você tem direito a trabalhar com a carteira de investimento, você tem direito a captar depósito a prazo. Então, são contas de captação de dinheiro para a gente emprestar. A gente vai captar. Essas outras contas, fora desenvolvimento, que é do BDMG, ou BNDES e tal, a de crédito imobiliário, arrendamento, crédito e financiamento, são contas de empréstimos. Elas estão desse lado aqui, ó. Essas outras contas aqui, elas estão aqui. Here. Estão aqui, ó. Entendeu? Por que um banco múltiplo tem que trabalhar, no mínimo, com duas carteiras? E uma dessas carteiras tem que ser carteira de captação. O que é carteira de captação? Comercial ou de investimento. Então, essa questão cansa de cair na prova. Pode colocar um asterisco nesse slide. Cansa de cair na prova. E a Ambima pergunta assim: das alternativas abaixo, sabendo que um banco múltiplo tem que trabalhar no mínimo com duas carteiras, e uma dessas duas carteiras tem que ser as... E aí a Ambima coloca comercial ou de financiamento, entendeu? Aí coloca a outra lá, comercial ou de crédito,
investimento ou de financiamento, ou comercial e de investimento? São essas duas aqui, tá? Ó. Devem ser constituídas com no mínimo 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente a carteira comercial e ou de investimento, beleza? Então, bobinho também, mas é uma questão que pros desavisados, que a gente já estudou isso há muito tempo, não usa isso diariamente, é um veneno. Veneno. Então, ó, comercial ou de investimento, ok? Então, fiquem espertos com isso. Outra história. Vimos, então, diferença bem simples, né? Banco comercial, banco de investimento. Banco comercial, conta corrente. Banco de investimento, CDB. Banco múltiplo, trabalha com os dois. Diferença. Banco múltiplo tem que trabalhar com 2 carteiras, a de conta corrente ou a de CDB, que são carteiras de captação. Só com as duas? Não, essas duas são o mínimo que ele tem que ter. É claro que ele vai querer emprestar, é assim que ele ganha dinheiro. Né? Então, comercial de investimento, beleza? Daqui é isso. Bom, indo aqui na nossa linha, nós falamos de Conselho Monetário Nacional, ó o que nós já riscamos aqui, né? Ó, deixa eu riscar aqui, que eu gosto de riscar. Falamos comercial, falamos do Banco Central, Conselho Monetário, Banco Central, falamos de CVM, falamos de bancos. Vamos falar agora de corretora. Corretora. Gente, antigamente a Anbima perguntava a diferença de corretora para distribuidora. Antigamente tinha diferença. Antigamente, que eu falo até 2007, tinha diferença. Hoje não tem mais diferença entre elas, certo? Então a Anbima costuma perguntar mais o que elas fazem da vida, certo? E ela gosta de perguntar assim, o que uma corretora das alternativas abaixo não pode fazer? Então, corretora é o seguinte, né? Você quer comprar uma debênture e ações, você não vai na Caixa Econômica, você vai numa corretora. Ela que vai intermediar essa venda dessas ações para você. Não é numa instituição financeira, bancária ou com uma cooperativa de crédito que você vai conseguir isso. Você vai num intermediário financeiro que é uma corretora ou uma distribuidora. Ponto? Então tá lá, ó. As corretoras de títulos e valores imobiliários, conhecidas como corretoras, e as distribuidoras, são constituídas sob a forma de sociedade por ações, isso é irrelevante, podem praticar basicamente as mesmas atividades, e aqui que entra aonde que a Anbima vai tentar pegar a gente, tá? Olha só. Eu já vou fazer o spoiler aqui, né? Já vou dar o final da história. Corretora não pode emprestar dinheiro. Escrevam 3 coisas aí, por gentileza, que corretora não pode fazer. 3 coisas. Primeiro, emprestar dinheiro. Por incrível que pareça, a minha pergunta. Das alternativas abaixo, o que uma corretora não pode fazer, não está autorizada a fazer? Emprestar dinheiro. Segundo, abrir conta corrente. Você deve estar se perguntando, bom, vamos falar as 3, depois eu explico. Abrir conta corrente. Então vai lá, emprestar dinheiro, abrir conta corrente. E uma outra que é importante, emitir CDB, certificado, CDI ou CDB. Entendeu? Ela vende, ela pode vender. Se você for na XP, você vai ver que ela vende CDB do Bradesco, mas não foi ela que emitiu. Então isso daí já dá uma confusão danada. Abrir conta corrente. Para a Anbima, conta corrente é aquele de depósito à vista livremente movimentável. A conta da corretora não é conta corrente. Até algumas corretoras colocam lá, abre uma conta com a gente, mas é conta de movimentação que é chamada. Não é a mesma característica de uma conta corrente mesmo, que chama depósito à vista livremente movimentável. Vai lá na XP, abre uma conta corrente, depois vai lá na Bahia e tenta tirar de lá o dinheiro. Você vai ver, não, peraí, não é uma conta corrente. É uma conta de movimentação temporária. Ela é cadastrada lá no Banco Central com um código diferente, tá? Então,
essas três coisas. Por quê? Porque a Ambima coloca as outras que uma corretora pode fazer, né? Operar em bolsa de valores, né? Quando a gente quer comprar ações, mercadorias e futuros por conta própria ou de terceiros, quer dizer, ela pode comprar para ela mesma ou pode comprar para a gente, né? A gente pede para ela comprar. Pede não, né? Paga uma corretagem. Uma coisa importante, muita gente acha que corretora não faz. Ela acha que corretora só vende, né? Organizar e administrar fundos e clubes de investimentos, ó. Ok? Isso, você vê lá tem fundo de investimento XP não sei o que, XP não sei aonde. Tô falando da XP porque é mais conhecida, tá? Mas tem da Ágora, que é do Bradesco, tem da Gradual, tem Gradual não, que tá fraquinha, tem da a subsidiária da XP, que é uma Clear, que é uma corretora, tem a Toro, investimento que também era da XP e desmembrou, tem várias. Elas podem fazer fundos de investimentos? Podem, tá aí, ó. Então cuidado com isso, tá? Cara, isso daqui dá tanta confusão quando a galera de CPA 20, porque a Ambima coloca assim, das alternativas abaixo, o que uma corretora não pode fazer? Aí tá lá, opera em bolsa de valores. O cara vai pensar um pouco e vai falar assim, ah, legal, opera, né? Como que eu vou comprar ações? Realiza operação compromissada, que é você comprar título público federal que tem, ou qualquer outro título que você já tem a data para vender esse título. Já, você sabe certinho quando você vai... Já é uma operação de compromisso, né, tal. Título público federal trabalha muito com isso. Mas a pessoa não vai conhecer, ela vai falar, pô, administrar operação compromissada, não sei, hein, cara. Outra coisa que fala aqui, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico. Pode fazer. Você compra sim, você compra tanto o derivativo como você compra o ouro, compra grama, né? Pode fazer, isso daqui você ainda vai. Aí você fica em dúvida do seguinte, realizar operações compromissadas, ainda mais vocês que não atuam direto, é banco, né? Não atua direto em corretora, tá lá. Administrar fundos e clubes de investimento, realizar operação compromissada, e aí a Ambima coloca a terceirinha ali, que é a venenosa. Coloca assim, emitir CDB, CDI ou qualquer outro certificado. Aí você, nó, cara, eu tava na XP, eu vi ela vendendo o CDB do Santander. Claro, o Santander quer vender, meu, ele quer captar. Tem banco que não... Ah, XP, vende aí, eu te pago tanto de comissão, amigo. Você captar, te pago tanto de comissão, vem para cá. O cara ia pagar 100% do DI, paga 99, 99,5, e esse 0,005 aí vai para a corretora, taxa de rebote, que a gente chama, ou comissão. Então, cuidado. O aluno, na hora, ele fala assim, gente, CDB eu já vi ela vender. Ela faz fundo de investimento, quem faz é banco. Entenderam? Então, cuidado, ela pode fazer fundo de investimento. Você entrar na XP, tem os fundos da XP lá. Ela faz operação compromissada com você, você vai lá e compra um título, ela pode te comprar um título já com data para você vender, certo? E ela vende metal precioso. Então, isso daqui para CPA 20 já é uma questão que não cai tanto, mas o aluno ele se confunde bastante com essa questão, ok? Então, se eu fosse vocês, eu colocaria um asterisco nesse slide aqui e depois dava uma relida só. Se você der mais uma relida no que eu te expliquei, mas essa relida tá de boa, não vai cair em questões como essa, tá? Tenta entender o exercício. Beleza? Então, essa é a corretora e distribuidora. Só para finalizar aqui, bom, e a Bolsa de Valores, a B3? O que ela faz? A Bolsa de Valores, ela é um encontro das corretoras, né? Ela é uma organização que ela cria um ambiente para que as corretoras negociem valores mobiliários. Ó, cuidado, hein? Vamos lá, que essa daqui também é uma que a Ambima gosta de perguntar. Olha só, deixa eu apagar aqui essa parte. Então vamos lá. Duas coisas que eu gostaria que vocês grifassem para a prova. Eu até coloquei vários exercícios. A Ambima explora isso daqui. Ó. Qual que é a principal função de uma bolsa? Tá vendo aquela palavra principal?
principal objetivo, porque a função é muito ampla. Mas, basicamente, é criar um ambiente transparente e líquido para negócios com valores mobiliários, tá? Então, cuidado com questões do tipo. Já vi várias questões assim. O principal objetivo da bolsa é fornecer ganhos compatíveis com o risco que um cliente, que um investidor em ações pretende ter. Entendeu? Ela fala assim, poxa, como é? Pode ser. Não, cara, a bolsa ela só é um mercado. Quem vai ganhar ou perder lá é quem comprar mal, quem comprar bem. Então, nada que seja assim, proporcionar ganhos para tal pessoa, proporcionar maiores chances de ganho para os seus participantes. Qualquer questão que tiver nessa linha está erradíssima. Está erradíssima. Você pode até falar, mas quem queria colocar uma questão dessa? Cara, na hora da prova, do nervosismo, como que a questão é escrita, tem muito aluno que erra uma questão, manda para mim e fala, o que está errando aqui? Eu já vi umas 3 vezes a questão. Eu falo, olha aqui, ó. O cara, puxa, cara, na minha frente aqui eu não vi. Entendeu? Então, o que é a bolsa? É um ambiente de negociação. E todo o ambiente de negociação, inclusive a B3SA, ela tem que ser transparente e líquida. O que é transparente? Todo mundo sabe o que está acontecendo. O que é líquida? Se você quiser vender, vai ser fácil de vender. Se você quiser comprar, vai ser fácil de comprar. Ou pelo menos com menos ruído possível, certo? Então, olha lá, as bolsas de valores são instituições administradoras de mercado, essa palavra é importante, administradora. Mantém ambientes ou sistemas de negociação nos quais instituições habilitadas podem fazer suas negociações. Importante. O mais importante é essa questão da objetivo dela, tá? O objetivo da Bolsa de Valores, entender como que funciona essa história. Vamos entrar agora numa parte que também é bem tranquila, que é o sistema de pagamento brasileiro, que é a questão de transferência de dinheiro entre instituições financeiras, né? O tal do TED, do DOC, o tal do Sisbacen, esses sistemas. Nós vamos trabalhar com o sistema. Aqui, esse slide ele é importante para a gente, tá? O que ele é importante? Para a CPA 20 cai muito essa questão. Quem que supervisiona o sistema de pagamento brasileiro? Sistema de pagamento brasileiro são instituições que cuidam da transferência de dinheiro entre os investidores. Então, por exemplo, quando eu pego e invisto 100 mil num CDB da Caixa, numa LCI da Caixa, enfim, o meu dinheiro sai da conta, vai para a Caixa, o título da Caixa vai para mim. Quem que cuida dessa transferência de dinheiro? Quem que supervisiona isso, né? Então, o que nós precisamos saber? Existe um sistema, que é o sistema, o SPB, Sistema de Pagamento Brasileiro, ele cuida exatamente dessa questão, né? Processamento e liquidação de operações de transferência de fundos, de dinheiro. O mais fácil da gente lembrar disso, vocês já cansados, vocês estão sabendo, é o TED e DOC, né? Agora com Pix e tal, mas o TED e o DOC faz essa transferência. Mas tem transferência interbancária, né? Entre bancos e tudo mais. Bom, o que é importante para a gente? A função básica, o próprio nome já fala, né? O que o sistema de pagamento faz? Transferência de recursos entre instituições. Então, qual que é a função básica? Permitir a transferência de recursos financeiros. O problema é que se a gente não lembrar disso, fica uma pergunta bem fechada, bem hermética. Fica assim. Qual que é a função primordial, a função básica? Pode ver, sempre tem um adjetivo ali, né? Ou uma função primordial, função básica, função prima, função... Para não falar, né? Porque qual é a função básica do sistema de pagamento brasileiro? A gente tem que lembrar que é transferir dinheiro entre os agentes econômicos, tá? Transferir dinheiro. Palavra-chave aqui, transferência. Mais importante que isso, para o 20, é saber quem que supervisiona essa história. Tá aqui embaixo. Aqui em cima, desculpa. Banco Central.
Isso é o que mais cai para o 20, é quem supervisiona o sistema de pagamento brasileiro. A CVM, o Conselho Monetário, o Banco Central ou a Polícia Federal? Entendeu? Então, Banco Central, cuidado com isso. E dentro do Banco Central, dentro da CVM, existem as chamadas, e aí é uma questão que cai bastante, que pode cair em CPA 20, que é as chamadas clearing houses. Clearing houses. O que essas clearing houses são? São empresas que cuidam da transferência de dinheiro, são as que a gente chama de custodiantes, câmeras de liquidação e custódia, certo? Que nem, vou dar um exemplo para vocês. Lembra quando você faz gravame de carro, financia um carro? O gravame é guardado na CETIP. A CETIP é uma clearing house. Então, clearing houses são essas empresas que ficam, que guardam ativos, que cuidam da transferência de dinheiro entre pessoas. Elas que operacionalizam o SPB. Né? Quer ver uma outra clearing house? Ela faz a função de clearing house. Ela não é muito a clearing house, mas ela faz essa função. A Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que guarda título público federal, ela faz essa função de, se você compra, ela guarda para você o título. Quando você vende, ela vende para você o título e passa para uma outra pessoa. Então, ela que faz essa guarda, essa custódia. Geralmente chama liquidação e custódia. Você vende, ela liquida a operação no seu nome, e o outro que comprou vai custodiar em algum lugar. É que nem ações. Pensa assim, ó. Quando você compra uma ação da Petrobras, essa ação ela não vai para você. Você pega a negociação dessa ação. A corretora te manda a negociação, né? O boleto, que a gente chama. O boleto de negociação, você tem um extrato que você comprou. A ação, ela fica numa clearing house, que é chamada a clearing house da B3. É uma empresa que faz isso, certo? Ela guarda para você essa ação. Então, vamos dizer que eu sou uma clearing house. Uma câmara de custódia. Eu gosto mais de falar câmara de custódia, mas a Ambima usa termos em inglês para algumas coisas, tá? Então, essas câmeras de custódia, eu sou uma delas, eu sou a B3 custodiante, ok? Na hora que você está com uma ação da Petrobras, essa ação está no seu nome, mas está guardada comigo. Na hora que a sua corretora quiser vender, ela vai mandar uma mensagem para mim, que vendeu para tal pessoa, e eu que operacionalizo essa história de pegar o dinheiro da outra pessoa, transferir para você e pegar essa ação que está no seu nome e colocar no nome da pessoa. Essas câmeras de custódia, câmeras de compensação que fazem isso, ok? Então, olha só, o que a gente precisa guardar para a prova, né? Que é o que interessa para a gente aqui. Os sistemas e câmaras de liquidação e custódia, também conhecidos como clearing houses, são os órgãos responsáveis pela liquidação das operações ocorridas no mercado financeiro. Eles que fazem essa, né? O principal objetivo desses órgãos é facilitar as transações de títulos e valores mobiliários mediante a supressão de uma série de riscos. Por quê? Ele só vai passar para o outro lá se tiver dinheiro na conta. O outro só vai comprar a ação sua se a ação efetivamente existir. Então, essa clearing house, ela cuida, e é aí que entra a questão. Por que as clearing houses são importantes? Garantir que o que foi pago pelo comprador seja entregue. Imagina, você vai lá na corretora e manda uma ordem. Aí sai da sua conta R$100 mil para uma ordem de comprar ações da Vale. Só que nunca chega essa ação da Vale. A clearing house que faz essa operação ser viável. O que foi entregue pelo vendedor seja pago. Que os títulos e valores existam e estejam depositados em locais seguros. Entendeu? Então, quando uma CETIP guarda um gravame de carro, ela está dando a segurança. Ela está falando, não, fica tranquilo. Esse gravame, se eu aceitei, é porque ele existe. Então, fica tranquilo que está guardado comigo. Elas são guardadoras de contratos, vamos dizer assim. Ok? Então, a Ambima pode perguntar, CPA 20, ela vai perguntar de uma forma um pouquinho mais técnica isso, tá? Ela vai perguntar assim,
Por que essas câmeras existem? Para que elas servem? Tá nessa linha aqui, tá? Ó, facilitar as transações, dar segurança ao mercado. Tá bem nessas frases aqui, ó. Quando cai. Cai muito, professor? Pouco. Pouco. Mas, se cair, cai mais. Ela traz a proteção. Tenta eu vou lá na corretora, sou amigo do corretor, da corretora, e falo assim, aí, vamos vender ações, mas que elas não existem? Eu não tenho ações. Mas vamos falsificar aqui e vender essas ações no mercado. Na hora que você for pôr isso na Bolsa de Valores, a Bolsa nem vai aceitar, porque ela só aceita a negociação por intermédio de uma corretora que utilize uma clearing house. Então, não tem como uma corretora fazer o trabalho. Na hora que for fazer a operação, a Bolsa vai puxar a ação da clearing house dela, que é a B3 B3 Câmara. Aí não vai ter, vai falar, ué, cadê essa ação que vocês venderam aqui? 100 mil em ações. A corretora, tem, mas não tá lá. Se tem, mas não tá lá, então não tem. Entendeu? Então essas empresas fazem essa guarda das ações. Todas as ações do Brasil estão numa clearing que chama B3 Clearing House. Ou B3 Custodiante. Ok? Então, para que ela serve? Para o mercado ficar mais confiável. Quais são as que tem no mercado? Que a Ambima pergunta. Ela pergunta de duas. A clearing que cuida de título público federal, que guarda título público federal, que chama Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ó. Então, se você for comprar um título público federal, você compra via corretora. A corretora vai ser uma intermediadora. Mas esse título não vai na sua mão, não vai chegar para você no correio, que nem lembra que antigamente tinha ações ao portador? Né? Você comprava ação, chegava uma ação lá, um grandona assim, ação Telemig Goiás, né? Lembra? Telemig Goiás. Deu dor de cabeça pra caramba essas ações. Aí chega lá para você, hoje não tem mais isso. Você não compra. Você recebe um extrato que você comprou e você vai receber um extrato da Selic que você comprou título público. Vai chegar lá, tá custodiado. Sistema Especial de Custódia. Você, extrato mensal, você recebe o extrato do título público. Tá aqui conosco, fique tranquilo. Entendeu? Então a Ambima vai perguntar para você assim, ó. Ó como que cai para vocês essa questão. Um investidor comprou uma NTN Série B. Aonde esse título será custodiado? Entendeu? Primeiro você tem que saber que uma NTN Série B é um título público federal, né? NTN é nota do Tesouro Nacional Série B. Nós vamos ver isso lá em renda fixa. Mas, E segundo, você saber onde que ele é custodiado. Então vamos lá. O único senão para a gente é a título público federal, porque o resto, se você comprar debênture, derivativo, ações, fundo de investimento, cota de fundo de investimentos, mercado à vista, grama de ouro, tudo isso, olha lá, clearing B3, ok? Ela que guarda para a gente. Olha lá, Câmara de Liquidação, Compensação e Custódia da B3 SA. Realiza o registro. Olha a B3. Não, eu acho, analisando meio por fora, a B3 a Bolsa de Valores ficou tão famosa, ficou tão forte aqui no Brasil, que ela custodia operações dela mesma. Eu já li em alguns artigos que isso não é muito Chinese Wall, né? Uma muralha chinesa. Tem conflito de interesses aí, mas enfim. Vamos lá. Ela faz isso. Então, o que a Ambima vai perguntar? Se você comprar ações, renda fixa, o que é renda fixa privada? Debênture. CDB também. Derivativos, né? Opção de call e put de um mercado de derivativos, né? De opções. Mercado de balcão, mercado de ouro. Qualquer coisa que saia de título público federal vai ser custodiado na Clearing B3, ok? Então, saibam dessas duas questões. Primeiro,
essas câmeras de compensação são utilizadas para dar mais segurança ao mercado, porque ela guarda para a gente o título. E isso é bom, porque quando alguém for comprar, tem pedigree, né? Tem origem o título. E segundo, Selic cuida de título público federal e clearing B3, ou às vezes a Ambima usa o termo total dela, né? Câmara de liquidação, compensação e custódia da B3SA. Gente, isso quando cai, se o aluno não estiver bem preparado, ele dança. Por quê? Porque cai assim, ó. Das alternativas abaixo, o que a Câmara de Liquidação, Compensação e Custódia da B3SA, conhecida como Clearing B3, custodia? Aí tá lá. Alternativa A, ações. B, debenture. 3, derivativos. 4, nota do Tesouro Nacional Série B. O cara vai, vixe. Errou, né, cara? Sei lá o que eu vou chutar aqui. D de Deus, D de difícil. Não, cuidado. Tudo que tiver T de tesouro não entra na Clearing B3, tá? Outra dica, outra macete aí. Pode ver que aqui é tudo T, ó. Aqui tem T, ó, vou colocar em amarelo aqui, ó. T de tesouro, tá? Não é de título, não. Marca texto. Ó, aqui tem T, aqui tem T, tem T. Tudo que tiver T entra na Selic. Tudo que não tiver T vai para Clearing B3. Ou, título público federal. Tudo que for título público federal entra na Selic. Tudo que tiver Clearing B3. Qual é o título público federal que não tem T no nome? Não tem. Todos têm T. Ok? Então, toma cuidado com isso, mas é o tipo de questão que não cai tanto. Mas quando cai, o aluno fala, vixe Maria. E aí o cara vai poder decorar, né? Puta, decorou, se ferrou, cara. Você vai tentar decorar um negócio desse, tenta entender, tá bom? Então, cuidado com esses dois aí. Bom. Marcos. Pois não. Só uma dúvida aí. Claro. Em relação a custodiar. Não tem alguma situação pode ter de pegadinha, tipo, quem custodia, qual cano custodia, LCI, CRA, LCA, uma coisa nesse sentido? Todos esses são renda fixa privada. Mas pode citar esse nome e você tem que entender que é uma renda fixa privada, correto? Perfeito, cara. Você citou um caso, eu fui em cima do título público, mas vocês vão ver que tem títulos de renda fixa que são também complicados, né? Como bem colocado pelo colega, CRA, né? CRI, letra financeira, tudo que... Por isso que eu tenho de uma forma mais genérica, mas você foi bem colocado, né? Porque o cara vê lá, cédula de recebível de agronegócios, que é o CRA, né? Ou CRI, cédula de recebível de imobiliário, que é emitido por securitizadora. Aí você fala, nossa, nunca vi essa desgraça. CRI, chama CRI o negócio. CRI, emitido por securitizadora. Custodiado aonde? É custodiado aonde? Vai naquela regra que eu falei, meu. Se não tiver T, vai para clearing. Porque todos esses títulos que você falou são renda fixa. E tá aqui, ó, renda fixa privada. Ok? Então a Ambima vai sim, ela vai colocar lá. Dos títulos abaixo, qual que não tem custódia na Selic? Letra financeira do Tesouro, letra do Tesouro Nacional, nota do Tesouro Nacional Série B ou uma cédula de recebível do agronegócios, conhecida como CRA. Você pensa o seguinte, cara, tudo que ele falou antes é título, né? Tem T de tesouro. A CRA não tem. Fica mais fácil dessa forma. Quando a gente entrar em renda fixa, vocês vão ver que nós vamos analisar em torno de 15 títulos. Não tem só CDB, LCI, LCA. Tem título pra caramba. Entendeu? Então corre o risco da gente confundir sim. Então muito bem colocado, tá? Então, para essa questão, é claro que depois nós vamos entrar em cada uma desses títulos e trabalhar cada um desses títulos, mas de uma forma geral, para essa questão de clearing, de custodiante e tudo mais aqui, é importante a gente definir isso, tá? O que tiver com T vai para Selic e o que tiver que não tenha T, se o cara está explicando sobre custódia, não inventa, tá? Porque os caras são
profissionais em fazer questão que meio que te seduz. Falou de CRA, CRI, operação compromissada em debenture. Não tem T, é clearing B3. Tá? Então, é isso aí mesmo. Fique esperto com isso. Perfeito. Obrigado aí pela participação. Olha só. Bom, e outra coisa, viu, gente? Às vezes vocês têm dúvida, às vezes a ficha está caindo. Ô, Marcos, teve o slide lá 8 que você falou, só me tira uma dúvida, que não ficou meio assim. Então pode, às vezes eu estou falando só desse slide, mas tem gente que fala assim, né? Nossa, ele explicou um negócio no 8 lá que não desceu legal. Tudo tem que descer legal, tudo tem que fazer sentido, tá? Se não fizer sentido é porque eu expliquei mal. Então, peraí, Marcos, não entendi direito. Como que é essa história mesmo? Como que funciona isso daí para eu tal? Se não quiser se expor agora, que eu acho que é uma bobeira, você pode falar a hora que você quiser aqui, né? Não tem, todo mundo está aprendendo. Mas se quiser falar no privado também, a gente manda ver, tá? O importante é não ter dúvida. Então, vimos aqui Selic, CETIP e tal. CETIP, antigamente era CETIP, né? A Clearing, a B3 comprou a CETIP e virou esse. Antigamente tinha Selic, CETIP, CETIP e CBLC. Aí a CBLC virou Clearing B3 e comprou a CETIP. Então agora só tem duas, né? Ah, mas isso é normal? Não, no mercado americano tem 18. Você escolhe onde você quer guardar o dinheiro. Não tem essa que comprou, tem que ser nessa. Você escolhe, eu confio na outra ali. Tem que ver se o mercado também confia, né? Porque às vezes você confia numa custodiante, tipo lá nos Estados Unidos tem a Alta Vista. Ah, confio na Alta Vista. Aí tem alguém que fala, ações está custodiando na Alta Vista? Só que lá o pessoal entende o seguinte, né? Se o Banco Central americano autorizou funcionar, porque o negócio é bom. Por isso que a nossa taxa de custódia é a mais cara do planeta, porque só tem duas, né? Então, durma-se com esse barulho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Ambima? Agora nós vamos falar questões um pouquinho mais técnicas, né? Mas falta 40 minutos, vou ser rapidinho. Pessoal, a Ambima, tá? A Ambima, ela não gosta muito de perguntar sobre a vida dela, ela gosta de perguntar do que ela faz, da função. Até coloquei aqui, né? É uma mistura de Ambid com Andima, contextualizei. Eu nunca vi a Ambima perguntar, mas para você ter uma ideia. Agora aqui começam umas questões mais técnicas. Vamos lá. Gente, Ambima você faz... É claro que vocês estão fazendo sobre livre e espontânea pressão, né? Para tirar a certificação. Mas não é obrigatório. Vamos dizer assim, se a instituição não for filiada à Ambima. A partir do momento que você é filiado à Ambima, que é o caso da Caixa, que é o caso da 99% dos bancos, você é obrigatório, você se obriga a seguir as orientações dela. Por isso existe uma questão que a Ambima explora, que é o seguinte: tem a heterorregulação e tem a autorregulação. A Ambima tenta explorar a diferença de uma para a outra. Heterorregulação é quando o Estado faz, tipo assim, o Banco Central vem e fala, tem que ter isso. É feita pelo Estado, certo? Vou fazer uma área de crédito aqui no meu banco, só que não vai ter uma estrutura de gerenciamento de crédito. Nós vamos usar o SRC lá, se deu, não deu, não presta. Olha, não é bem assim que a banda toca. O Banco Central, ele pede pela lei 3.721 lá que tenha isso daí. Entendeu? Então, primeira coisa, existe saber a diferença de heterorregulação, é feita pelo Estado, né? Para regular o mercado e baseia sua legitimidade e coercitividade no poder estatal. Então, é coercivo. Tem que fazer, amigão. Tá? E tem a autorregulação, que é aí onde que entra a Ambima. A autorregulação é na Ambima. O que é autorregulação? A Ambima faz um clubinho, quem quiser se associar à Ambima tem que seguir a regulação dela. É uma autorregulação, é dela essa regulação, não é do mercado. Né? Ó, a autorregulação, por sua vez, é feita por entes privados, normalmente organizados em associações, a Ambima chama a Associação Brasileira, né, tal.
e baseia sua legitimidade e coercitividade em um contrato voluntário entre as partes. Isso é importante, ó. É voluntário, certo? Mas a partir do momento que você entrou, você tem que seguir. Então, isso, a primeira coisa, eu já vi cair isso daqui, CEA também cai, CPA 20 cai bastante, tá? Qual é a diferença de heterorregulação e autorregulação? Heterorregulação é feita pelo Estado, tem que seguir, e autorregulação é feita por associações. Vamos dizer assim, e aí, não, vamos travar isso daí, e aí entra um outro quesito, uma outra questão aqui, tá? A Ambima, ela coloca um nível maior do que a heterorregulação pede. Então aqui, ó, olha, isso daqui também é importante. Além de representar os interesses de seus associados, porque é uma associação, autorregula suas atividades com a adoção de normas geralmente mais rígidas. Isso daqui a Ambima explora bastante, tá? Ó. Autorregula suas atividades com a adoção de normas geralmente mais rígidas do que as impostas pela legislação. Exemplo, na legislação do Banco Central não fala que um gestor de carteira tem que ter o CPA 20. Não tem. Você procurar qualquer instrução normativa, carta circular ou resolução de Banco Central e Conselho Monetário, não fala isso. O gestor de carteira, porque não fala, né? Não se divide, o cara é que nem vocês aí da Caixa, né? O cara é técnico bancário, depois vira gerente, pessoa física, depois o atendente, pessoa jurídica, pessoa... Não, ou você faz gestão de carteira ou não faz. O Banco Central é isso. Então é o seguinte, se você faz gestão de carteira, não fala que você, não é obrigatório você ter um CPA 20. A Ambima já fala o seguinte, se você faz gestão de carteira, você é obrigatório ter um CPA 20. Aí você fala, mas eu não tô nem aí para a Ambima, eu tô na lei. Fala, filhão, o seu banco se associou à Ambima. Então ele segue essa regra. Se ele não quiser seguir essa regra, ele vai sair da Ambima, vai perder o selo da Ambima de qualidade. Mas por que até agora eu fui e não me forçaram a ser assim? Porque a Ambima ela deixa uma brecha de 85% da gestão de carteira ter CPA, ter certificação 20, né? Que eles falam. Então eles põem essa regrinha de 85 que agora está aumentando para 95, tem que ter no mínimo. Então tinha uma regrinha ali que 15% da galera poderia ficar sem. Só que a Ambima já está mudando essas regras e está pondo que daqui a pouco vai ser 100%. Por isso que vocês ainda estão mas a Ambima já deve ter dado uma chacoalhada na Caixa legal. E a Caixa, como vende muito fundo de investimento, eu sei porque eu dou consultoria para a prefeitura, fundo de previdência, né? Eu dou consultoria para fundo de previdência. Então eu vejo, o que mais tem lá é fundo da Caixa. Amanhã mesmo eu vou fazer reunião das 9 às 10h30. Aliás, vou jogar pro lado de vocês, viu? Os caras estão com dinheiro, quase 40 milhões lá para investir, e aí, estamos em dúvida, tal. Falei, cara, a Caixa tem melhor estrutura para RPPS. Você falar, tem que ver só se o gerente daí tá atendendo bem, mas se for ver em termos de estrutura, também eu vou fazer uma reunião exatamente para ver para onde que vai essa grana. E a Ambima é um selo de qualidade, entendeu? A jogada. O que a Ambima pergunta nesse caso aqui, nessa última questão que eu falei, tá? Duas coisas, sempre cai. Uma das duas. Primeiro, não é porque você tem o selo Ambima que você não respeita a lei. Até coloquei aqui em caixa alta, lá embaixo, ó. A Ambima não se sobrepõe à legislação vigente. Entendeu? Então, na dúvida entre legislação do Banco Central e Ambima, legislação da CVM e Ambima, a Ambima perde. É claro que ela vai fazer regras que não conflitem, né? Mas a Ambima não se sobrepõe. Então, a Ambima coloca um caso, isso já caiu quando eu fiz o CEA, cai direto. CPA 20, vejo muito aluno falar isso para mim. Cai lá uma questão assim, Marcos. Se você é regulado pela Ambima e tem o CPA 20, tem algumas questões da CVM que você não precisa seguir. Não, cara, você tem que seguir tudo. Uma coisa não anula a outra. Entenderam? Então, duas coisas importantes, tá? A Ambima, ela utiliza critérios mais rígidos do que a lei é o ponto de partida. Compreende? Capite? Que eu falei? A lei é o ponto de partida. Ela vai pegar... A lei já é o que todo mundo tem que fazer. Além disso,
para você ter o selo Anbima no seu cartão, tal, o que você precisa? Aí você tem que seguir. Então, isso daqui é muito importante, tá? Esses dois. Uma dos dois pode cair para vocês aí. É uma questão que cai bastante, tá? Porque mostra bem se você entendeu o que a Anbima faz da vida, né? Então, ela cria códigos de autorregulação para aprimorar os associados dela. E fala para os caras, você tem que seguir. E ponto. Ah, mas agora eu sou gestor, eu tenho que ter o CPA 20? É. Por quê? Porque espero que um gestor, mesmo que... E eu sei disso. Eu sei porque eu não dou aula desde ontem, já faz uns 13 anos. Cansei de dar aula para Caixa. Cansei não, né? Graças a Deus, cansei que eu falo SR Sul, dei muita aula aqui, dou muita aula na SR lá no Rio, todas as SR lá, Caxias, da Barra da Tijuca ali, já fui lá umas 4 vezes dar aula. Então, dou muita aula. Então, eu falo, vocês sabem muito mais do que a certificação. Mas foi o que a colega disse. São esses negocinhos aqui que caem. Entendeu? Então, fique esperto com essas questões que eu falei, certo? Sobre nomenclatura. Tem uma questão, agora eu vou entrar num modo que é o modo de... Eu vou dar todo o edital, né? Então você tem questões que caem, podem cair menos, como essa que eu vou falar agora. Mas podem cair para vocês, tá? Cai menos do que essa anterior aqui. Mas eu tenho que abordar todo o conteúdo, né? O que é isso daqui? A Anbima, ela coloca 4 pilares para a atividade dela. 4 pilares. Olha lá, as atividades da associação se dividem em 4. Informar, representar, educar e autorregular. Então, se você entrar no site da Anbima, você vai ver que está de cara essas 4 coisas. Assim, informar, representar, educar e autorregular. Eu já vi em prova cair assim. Como que se divide as atividades da Anbima? E aí coloca 3 dessas e coloca uma que não tem nada a ver. Né? Lucrar. Né? Eu não vi lucrar, não. Qual foi a outra que eu vi? Eu vi uma outra que o aluno me falou, até já uns 2, 3 anos, mas não era lucrar. Mas alguma coisa fora disso daí, daqui a pouco eu me lembro. Mas, ó, o que a Anbima tem que fazer? Informar. Então, ela põe boletins informativos de tudo que acontece no mercado. Então, tem segmentos, rankings, tem muita coisa ali interessante. Representar, ela representa mais de 1.000 profissionais. Representa a gente, né? Uma associação, a associação representa. Cursos, ela educa bastante, né? E autorregular, né? Que é fazer essas regras. Aí você vai ver que tem regras para tudo. Então, se você for analisar, até vale a pena, porque é uma questão interessante. Ok. Esse daqui é o site da Anbima. Vocês estão vendo aí, né? Então, aqui é o site da Anbima. Tá vendo aqui, ó, os 4 pilares? Informar, representar, autorregular e educar. Esses 4 pilares aqui. Certo, dela? Então, informar, muitas informações sobre ranking, sobre rentabilidade, consolidado diário de fundos, projeções. Cara, tem muita informação. Eu, como dou consultoria financeira, utilizo muito essa parte do informar, né? E GPM dos últimos 20 anos, tem lá mês a mês IPCA, tal. Representar. Os fóruns de representação, né? Eles fazem grupos consultivos permanentes, representam a gente lá, tem, né, grupos consultivos de várias coisas aqui para representar os nossos interesses. Depois elas fazem as regras, que é o autorregular, né? Então nós vamos estudar esses códigos aqui, alguns códigos caem para a gente. Então, para fazer fundo de investimento, tem um código aqui de fundo de investimento, código de certificação, código de distribuição, tem códigos. Nós vamos ver esses códigos aqui. E o educar, né? O CPA 10, o CPA 20, o CEA, o CFG, o CGE, o CGA, certificações, os cursos, muitos cursos aqui. Para a sua galera lá, gente, esses cursos online aqui, ó, que a Anbima tem feito, tá tudo de graça. Eram cursos que custavam 400, 500, 300 reais, e a Anbima está ofertando, é só entrar e... Ó, um tanto de curso, e cursos bons, viu? Sobre fundo, previdência,
né? Fundos de economia, análise de valuation, analisar a empresa, avaliação de empresas. Às vezes tem o gerente pessoa jurídica que ainda está meio capenga nessa questão de análise de empresas, e tá mesmo, normal, cara, o cara vai aprendendo. Indica, ó, tem um curso aqui, né? Gestão e risco e performance. Enfim, tem várias coisas. Para o analista que está começando agora, né, o cara saber vender previdência, você pega, cara, eu dou curso de previdência, eu dou curso de CPA 20, começa a perguntar as coisas de previdência, os alunos se enrolam. Gerente geral nem tanto, né? Mas eu converso só com gerentes ali, pessoa física e jurídica, diferença de uma tabela regressiva para uma progressiva, VGBL progressivo, VGBL regressivo, qual que é melhor, os caras meio que travam, falam, mas vocês não tem que vender isso? Então põe pro cara aí, ó, vai lá, tem um curso tudo grátis, entendeu? Enfim, então aqui são os cursos da Ambima, e avançados, básicos e tal, então aqui dá para você ter uma função, site muito interessante para vocês darem uma geral, tem muita informação, certo? Então, toma cuidado com esses 4 pilares que eu já vi cair também, tá? Os 4 pilares são importantes. Voltei para o meu slide. Se tá tudo certo aí, vocês estão no slide 15, né? Beleza? Então, ó, o que eu diria? Dá uma lida nessa frase, mas grava esses... É isso que a Ambima explora, né? Autorregular, educar, representar e informar. Beleza? Sabendo disso, vamos entrar no que desses 4, o que ela mais vai explorar com vocês na prova são os códigos de autorregulação, tá? Esses códigos de autorregulação é uma padronização. A Ambima fala assim, você quer vender fundo de investimento? Você pode vender pela regulação da CVM, ninguém te impede. Mas se você for filiado à Ambima ou quiser ter esse selo aqui no fundo de investimento que você vende, você vai precisar seguir as nossas regras. E aí que ela faz esses códigos, que são apostilas, tem 200 páginas, 300 páginas, 100 páginas, explicando como que ela quer que um fundo que tenha o selo dela de qualidade seja montado. Entendeu? É uma padronização da Ambima. Olha lá, padronização da Ambima para procedimentos do mercado financeiro. No edital do sistema financeiro, eles vão pedir primeiro esses 2 aqui. Depois nós vamos estudar o de fundos, os outros. Então, nesse começo aqui, no edital, quando a gente lê o CPA 20 ou 10, nós vamos ver 2... Se você quiser o código completo, você entra naquele site, que lá, naquele site da Ambima, você entra lá em autorregular, e lá tem a apostila em PDF, tem o código todo, você vai ver que é enorme. O bom é que quando a Ambima pediu isso na prova, ela já colocou os assuntos que ela quer. Então, diminuiu bastante. Então, nós vamos ver isso, tá? Então, nós temos aqui o Código Ambima de Regulação e Melhores Práticas para Programa de Certificação Continuada, que é o tal do CPA 10, CPA 20. Vocês vão ver que, basicamente, é um código de conduta, um código de ética, isso daqui. E o de distribuição de produtos. Como que você, gerente, e a sua equipe vai vender produtos financeiros para o mercado. Então, vocês vão ver que esses primeiros códigos, o que ela pede nesses primeiros códigos, tem mais a ver com ética, o que facilita muito o nosso trabalho. Facilita demais, ok? Por quê? Então, olha só, eu vou falar primeiro e vou pontuar, vou ser bem cirúrgico agora, vou pontuar bem o que é importante para a gente em cima disso, tá? Então, vamos ver primeiro esse programa de certificação continuada aqui, ó. Que é o primeiro que ela pediu. O que é isso? Primeira coisa, promover elevados padrões de conduta entre o crescente número de profissionais certificados pela Ambima. Tem muito a ver esse programa de certificação do cara manter um padrão de conduta ético, tá? Então já vou colocar aqui. Qualquer coisa que você decorar, se quiser decorar, entender e decorar. Primeira coisa é promover elevado padrão de conduta. É aquela história, gente, o cara entra numa agência da Caixa, ele é atendido por um cara que tenha um CPA 20,
ele sai e fala assim, nossa, esse cara aí deu um show, hein? O cara manja, o cara foi in, você viu? Aí ele entra num outro banco lá, no concorrente lá, e vai atender um cara que não tem o CPA. Isso eu estou vendo pela ótica da Ambima, tá? Vê um cara que não tem nenhuma certificação, não tem nem o 10, nem o 20, aí vira e fala, nossa, esse cara, você viu, a gente perguntou a diferença de fundo de investimento multimercado para fundo de investimento de ações. Perguntei a diferença de IPCA para Selic. O cara nem soube responder, não soube me explicar, cara, o que que é isso. Qual que é a diferença do Banco Central e a CVM, ou sei lá, qualquer outra coisa que o cara pergunte. Eu sei que investidores não têm... Se bem que depende do investidor, né? Os investidores estão cada vez mais tendo educação financeira. Mas é essa questão de elevado padrão de conduta que a Ambima quer no fundo das coisas, tá? Olha lá. Estabelece os princípios e padrões de conduta que esses profissionais devem utilizar no desempenho das suas atividades. Então, de novo, padrões de conduta. Além disso, obriga as instituições a exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições por parte de seus funcionários. Então, não é só o cara ter o padrão, é a empresa fazer uma área de compliance, controles internos para segurar a onda, né? Para ver quem está fazendo coisa errada. Então, olha só, tem essas duas coisas que eu já expliquei, né? Uma coisa importante, tá? Não cai tanto, mas, enfim, tem que trabalhar isso. Essa segunda parte aqui, mas se a gente usar a lógica, a gente já vê que é isso, né? Tá vendo que essa segunda parte é as instituições exigir e fiscalizar o cumprimento das disposições, tal, dos seus funcionários. Então tá aqui. Para isso, a empresa tem que ter essas duas coisas, ó, obrigações de supervisão de seus profissionais e obrigação e implementação adequada de controles internos. Então a empresa, a Caixa Econômica, ela tem que ter uma área de controles internos dela, não apartada da área de compliance, controles internos. Mas a área de controles internos tem que também colocar isso como parâmetro. Se os associados, se os funcionários estão seguindo algumas regras, tá? Então, quanto às obrigações específicas exigidas pelo código das instituições participantes, elas se dividem em dois grupos. Supervisionar os seus profissionais através de um mecanismo de controle interno. Então, cuidado que às vezes pode cair. Isso cai muito em ceia, tá? A empresa tem que ter área de controles internos para ver se o cara está pisando na bola. Sempre, a área de controles internos é para isso, amigão. É para ver fraude, desfalque ou alguma desvio, entendeu? Então, tem que ter isso. O resto, daqui para frente, se você ligar o piloto automático, você vai entender o seguinte. Tá, tem que ter aquele negócio lá de certificação continuada, né? A certificação tem que ser exigida, a empresa tem que fazer uma área de controles para ver se os profissionais estão sendo éticos, isso já tem, toda empresa tem. E para quê? Para assegurar o seguinte, ó, em relação às obrigações de supervisão exigidas diretamente das instituições, para assegurar que seus profissionais tenham. Ô, gente, daqui para frente é coisa óbvia, tá? Reputação ilibada, boa-fé, transparência, diligência e lealdade, cumprir todas as suas obrigações da mesma forma que uma pessoa prudente e diligente costuma cuidar do próprio dinheiro, zelar para que não sejam dadas informações imprecisas a respeito da atividade que é capaz de prestar. O gerente não pode ficar mentindo título acadêmico, né? Olha lá, títulos acadêmicos, experiência profissional, não pode, né? Ser ético, ser ético. Se a gente for ver aqui, que é o que a Ambima pede, essa primeira parte, claro, resumir, né? Claro que são 2 páginas da Ambima, mas falando sobre isso, o cara ser ético, o cara não mentir, o cara não, né, não ser tendencioso, tal. Então isso você vai no automático. O que me preocupa mais, então vamos lá, a certificação continuada, ela é um código de autorregulação que a Ambima impõe para os seus associados. Ponto. Nessa código de certificação, ela se preocupa com 2 coisas. A primeira, que o profissional seja íntegro, que é o que está nesse slide. E a segunda, que a empresa tenha
controles internos para se certificar que o cara está sendo íntegro, porque uma coisa é o cara falar, outra coisa é pipocar um montão de problema dele, não é? Então tá aqui, ó. Essa que eu peço para vocês tomarem mais cuidado, tá? Olha lá. Quanto às obrigações impostas pelo código, né, a Anbima pede, código de certificação, de estabelecimento e implementação adequada de controles internos. Implementar e manter em documento escrito regras, procedimentos e controles internos. Assegurar que os profissionais vinculados à instituição assinem de forma manual ou eletrônica o código de ética. Não são coisas mais óbvias, tá? Mas que dá para a gente dar uma lida, porque às vezes a Anbima pergunta assim, pelo código de certificação continuada, o que é obrigatório o profissional assinar numa instituição que é filiada à Anbima? Assinar o código de ética. Certo? E a empresa tem que assegurar que o cara teve conhecimento do código de ética, ok? Olha, aí tem gente que pode me perguntar aí, né? Tem colegas que podem botar, ô Marco, mas será que cai esse negócio aqui? Até o último dia do mês subsequente à sua contratação? O cara entra agora, a julho, agosto, até o último dia útil de agosto, ele tem que assinar. Entra isso daqui. Gente, a Anbima, no código está escrito dessa forma, eu colei e copiei, tá? Mas a Anbima, ela não explora isso. Eu nunca vi ela perguntar umas coisas tão detalhistas. Ela pergunta se você sabe que o cara tem que assinar. Ok? Acho muito pouco provável. Eu nunca vi, na minha experiência, questões... Estou falando isso porque, senão, às vezes o aluno, ele trava numa coisa e fala, eu tenho que decorar esse último dia do mês subsequente à contratação. O último dia do mês subsequente à contratação. Mas para que era isso mesmo? Acaba esquecendo até o que é isso, né? Não, só se liga numa coisa. O cara tem que assinar o código de ética. Colaborador. Ok? Tem que assinar o código de ética da empresa. Não tem essa de, não assinou, não viu. Tem que assinar. De forma manual ou eletrônica, mas tem que assinar. Tá? E outra coisa que a empresa, isso a Anbima impõe, tá? Empenhar-se permanentemente para o aperfeiçoamento dos profissionais vinculados à instituição, capacitando-os e fornecendo constante atualização sobre as regras e tudo mais. Então, a empresa, na própria implementação, o que eu falaria para vocês? Uma dica de professor aí, de CPA 20, né, de CEA, CEA também deu essa dica. Põe o slide, põe um asterisco nesse slide, dá umas 2 lidas tranquilos, não precisa decorar nada, dá umas 2 lidas tranquilo. No máximo, anota num papel. Certificação Anbima pede assinatura do termo de ética. Nem precisa ver, só de você assinar já aumentou mais 30% a absorção. E beleza, vai para a prova. Na hora que cair isso, você vai se lembrar. É mesmo, ela tinha que assinar um código de ética. Tem que assinar. Entendeu? É uma coisa óbvia para gente, mas a Anbima explora isso. Porque na hora que ela for demitir ou for tirar o cara da Anbima, for tirar o cara da certificação... Demissão ela não pode, né? Mas tirar a certificação dele, uma das coisas que ela fala é o conflito do código de ética da instituição filiada. Mas eu não sabia, eu nem assinei, nem sabia que tinha código de ética. Puxa, aí a instituição vai ter que provar isso, né? Para a Anbima poder tirar a certificação dele. Entendeu? Então, dava só uma atençãozinha, não vou dizer atenção especial, mas dá uma atençãozinha para isso daqui, tá bom? Sobre essa história. E uma outra coisa que vem a reboque, muita gente, vocês têm que ver como que é o sofrimento quando o cara estuda sozinho. Por quê? Porque quando cai esse código, o cara vai ler o código, e o código são 100 páginas. Aí o cara desespera, fala... Ele esquece de ver no edital o que está sendo pedido e só focar nisso. E se ele fizer isso, ele vai ter que caçar no certificação onde que está, no código onde que está isso. A gente já passou por várias formas disso daqui, eu meio não, né? Eu peneirei isso para vocês, tá? Então existe um outro código também, tem 9 códigos. Existe um outro código que é o de distribuição de produtos. Aquele lá que nós vimos é do cara que tem um CPA 10, um CPA 20, o que ele tem que fazer? Tem que ser Depois nós vamos entrar mais a fundo nisso, tá? É que eu estou indo por partes.
Distribuição de produtos. Gente, distribuição de produtos é a mesma história. Você não mentir para o cliente, você ser, né, ó. Instituído em 2018, com início de vigência em 2019, ó, desculpa aqui, tá, o erro de português. Define e unifica a autorregulação da atividade de distribuição de produtos de investimentos. Ponto. O que eu preciso saber disso? Faz o link, né, que a gente fala. É a mesma coisa do outro, é ser ético, concorrência leal e padronização dos procedimentos, transparência, promover a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos, entendeu? É tudo de bom. É como que é a ética do negócio, certo? Como que funciona essa ética. Se a gente for ver aqui, ó, né, Então, olha só, autorregular aqui, né? Tá vendo aqui o que eu falei para você? Administrar. Tem todos esses códigos, daqui é tudo códigos de autorregulação. Nós estamos vendo o código de certificação continuada, que é esse, ó. Se eu baixar aqui, aí aqui tem o código vigente, né? Que é o código que eu tô. Código de certificação vigente, que é o que eu estou mostrando para vocês. Então, se a gente for ver o código aqui, ó, vou clicar. Olha lá, são 43 páginas. Certo? Tá descendo, são 43 páginas. Cada. Ó. Aí faz um glossário e tal, e depois começa, né? Ó. Objetivo e abrangência, né? Qual que é o objetivo? Então, aqui tem o código de ética, o código da Ambima. Então, tem todo o código aqui, beleza? Então, aí dá para vocês... E cada um desses daqui é um código, tá? Desculpa, se eu for virar aqui, ó, vamos lá no autorregular, cada um desses daqui, nós vamos ver 3 códigos: certificação, administração de recursos e a distribuição, que é esse que nós vimos agora. Vamos ver que é parte ética. Aí nós vamos ver por partes, né? A Ambima pergunta em cada módulo, ela pergunta algumas coisas deles. Agora é sobre ética, tá? Sobre isso daqui. Então, sabendo disso, nós vimos essa parte aqui. Deixa eu só fazer outra coisa que eu... Ué, minha apostila não está aberta. Deixa eu abrir essa apostila aqui. Ótimo. E ir para lá onde que nós estamos agora. O que que acontece? Deixa eu deixar aqui no jeito. Vamos voltar lá para o... Bonitinho, né? Então, olha só. Voltei aqui, estou no slide 20, que é o último slide de sistema financeiro, tá? Nós vimos que aqui eles exploram a distribuição de produtos de investimentos e nós vimos que tá lá, né? Basicamente, o código ele pede para... Ele define, né? Define a ética que a gente tem que ter para distribuir. Vocês vão ver, se vocês baixarem ali o código de distribuição, são 20 páginas só para falar sobre isso, tá? Manter elevados padrões éticos, ser probo, não é buscar o melhor para o seu cliente em detrimento de... Não, é ser elevado padrão ético. Tudo é daqui, tá? Ó, ó, elevados padrões éticos, beleza? Então tem isso daqui, aqui é o comecinho, beirinha do código, nós vamos ver muito mais dele lá na frente.